Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E nós devemos ter esse cuidado, o cuidado por uma única vida, uma única pessoa. E devemos nos aplicar como quem se aplica para salvar o mundo inteiro. Em nossos dias, o mundo corre perigo. Em nossos dias, o mundo geme, o mundo agoniza, literalmente, toda a natureza. E o que a natureza espera? A manifestação dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus se manifestem. E que nós, que nos dizemos, somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos que nos manifestar, nós temos que nos manifestar em palavras, nós temos que nos manifestar em atos. Quando o semeador saiu a semear, e semear a boa semente, que é a boa palavra, nós esperávamos que o semeador semeasse com seus lábios, e com os lábios nós semeamos palavras. Mas o semeador também, no texto diz, saiu andando a semear. Semeava com os pés, caminhando, indo, semeava com as mãos, obrando, lançando a semente. De modo que com palavras e com atos, nós, como filhos de Deus, temos que nos manifestar neste mundo que agoniza, neste mundo que geme, neste mundo que sofre. Nós precisamos, de fato, ser, como a Bíblia diz, poderosos em palavras e em feitos, para a glória do Senhor. Porque tudo que viermos a fazer, sejam em palavras, sejam em atos, façamos para a glória de Deus. Nós estamos no meio desta celebração, desta festa, que se chama Tabernáculos. Esta festa que é uma das 3 grandes festas. Há outras festas, mas estas são as 3 grandes festas bíblicas. Que, veja bem, por ser bíblica, também é nossa. Por ser Bíblia, a narrativa desta festa também tem a ver conosco. Claro que tudo nós vemos e interpretamos através da pessoa e da revelação de Jesus Cristo. O que é tabernáculo para nós o é através de Jesus, porque nós, como gentios, somos enxertados. E só somos enxertados através dele. Respeitamos as tradições judaicas, mas nós mesmos não somos judeus. Nós mesmos, a nossa grande honra, o nosso grande privilégio é que nós somos gentios. Gentios. Como na versão brasileira diz, somos jambuzeiros. Você é um jambuzeiro. Nós fomos enxertados. Nós não podemos produzir o mesmo fruto. Nós não podemos ter a mesma característica. Mas nós somos fortalecidos. O que eles, que guardaram os oráculos de Deus, nos legaram. Acima de tudo, como a Bíblia diz, pois a salvação vem dos judeus. Pois Jesus era judeu. Era judeu.
Há um judeu em tua vida, há um judeu em minha vida. E quando eu digo isso, estou falando da pessoa de Jesus Cristo. A nós foi dada a liberdade de seguirmos, de não termos que estar sujeitos às tradições que o povo de Israel tem que estar sujeito. Mas a nós foi dada a liberdade de seguirmos a Jesus Cristo. E é por isso que, como os primeiros gentios, e hoje a igreja gentílica na face da terra, todos nós nos alegramos sobremaneira, porque a nós foi entregue também o evangelho do reino de Deus. Aleluia. A Deus seja glória por isso. Mas eu gostaria de lançar a atenção sobre um texto esse que queremos usar tanto hoje pela manhã como pela noite, aonde fala da participação de Jesus na festa dos tabernáculos. No Evangelho de João, no capítulo de número 7, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Amado e querido Senhor, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a pregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala conosco, ó Senhor, e ministra a cada um de nós pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. E tem misericórdia especialmente de mim, pois a mim, Senhor, compete a responsabilidade de trazer a Tua palavra neste dia, nesta hora. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muito obrigado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. No último dia, o dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Eu gostaria de te pedir que viesse um pouco à frente, no início desse capítulo, no versículo número 2, nos diz: e a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E essa famosa festa é a festa aonde Jesus estaria. E ali Jesus ministrou no templo. E todas as vezes que houve a pregação de Jesus no templo, nesta festa dos tabernáculos, essa expressão se repete, como nós lemos no meio do versículo 37. Jesus se levantou e disse em voz alta. O que eu quero falar nesta manhã, introduzindo o que nós queremos falar hoje, é falar em voz alta.
Jesus Cristo, que era manso e humilde, ele mesmo se referindo a ele, ao seu caráter, à sua personalidade, à sua pessoa, à sua postura. Quando nós lemos os evangelhos, como é cativante a pessoa de Jesus Cristo, em sua mansidão, em sua humildade, em sua, agora direi eu, em sua elegância. Elegância. Sabe, eu não sei, muitas pessoas pintam, e eu não discuto isso, porque como nós caminhamos com Jesus, como João caminhou, e João dizia que ele andou com Jesus, que ele se assentou com Jesus, que ele se levantou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele conviveu com Jesus, e então nós sabemos que o testemunho de João, como ele mesmo disse, era verdadeiro. Mas nós não caminhamos com ele, nós não sentamos com ele, a não ser num sentido espiritual. Que maravilhoso deve ter sido o convívio, a experiência que João e os outros tiveram com Jesus, mas para mim, Jesus era elegante, charmoso. Falando assim de Jesus, você dirá, você está apaixonado por ele? Eu direi sim. Eu estou apaixonado por ele. Jesus tinha uma maneira de proceder que deixava o humilde não humilhado. Porque muita gente trata o humilde de tal maneira que o humilde se sente humilhado, mas Jesus fazia com que todos, desde o menor, se sentissem bem. Por quê? Porque ele os tratava de uma forma digna. Seu traço de personalidade era sua humildade, era sua mansidão. E um homem que é manso e humilde, suponho que fale de uma maneira conforme a sua personalidade. Até mesmo uma das formas que se define a pregação é Deus falando através da personalidade de um homem, de uma pessoa. Por isso, não se revolte tanto com a sua personalidade, Deus te concedeu. Eu sei que na nossa personalidade existem desvios de personalidade. Eu sei que na nossa personalidade existem falhas, erros de personalidade. Eu sei que nós não podemos nos render aos nossos desvios ou falhas de personalidade e devemos buscar em Deus sermos transformados. Isto é conversão, é a metanoia, é uma mudança de mentalidade, onde temos uma postura e com essa postura um comportamento diferente, onde vemos as coisas de uma forma diferente, onde enxergamos distintamente do que antes enxergávamos. Por quê? Porque Ele nos transformou. Nós fomos salvos, nos arrependemos, nos convertemos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novo. Eu tenho novas paixões, eu tenho novas ambições, eu tenho novas realizações. Eu sou uma nova criatura, formada segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nós seremos assim, pela glória de Deus, transformados até chegarmos à perfeita estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Embora Jesus falasse e falasse mansamente, e em inúmeros textos você encontrará que Jesus, antes de ensinar, se sentava, como era o costume na época, que aquele que era o rabino, o rabi, Rabone,
como são palavras usadas nas Escrituras, que significa mestre. Mestre. Que no grego é a palavra didáscalos, aquele que me faz entender, compreender, que me fala de uma maneira que eu possa entender, com clareza, desculpe a redundância, com didática. Jesus, altamente didático, se sentava, pacientemente ensinava, mas nesses episódios e em alguns outros em particular, Jesus falou diferente do que era o usual. Era tão diferente do que era o usual que havia toda uma erudição nas palavras que Jesus estava usando. E até mesmo as pessoas, está no texto, você depois poderá ler, e eu peço que você aproveite a oportunidade para ler todo o capítulo de número 7 do Evangelho segundo João. Diz, como pode ele falar assim? Se nunca estudou? Que erudição é esta? Que eloquência é essa? Essa foi uma eloquência tão marcante, que quando João e Pedro se defenderam, e defenderam mais do que a si mesmo, a pregação que faziam, os próprios fariseus, os próprios saduceus, o sinédrio disse, verdadeiramente esses andaram com Jesus. Porque sendo homens iletrados, nos espanta a eloquência deles. A eloquência. Meus irmãos, estamos vivendo uma época que precisamos ser eloquentes. Não apenas para o mundo, mas para o templo, para os religiosos, para dentro. Necessitamos de uma intimidade, uma proximidade com Jesus e precisamos, à semelhança de Jesus, falar em voz alta. Tudo no texto dá a entender que Jesus, naquele momento, naquelas ocasiões, durante a festa do tabernáculo, pregou de uma forma distinta, a tal ponto que os guardas do templo, quando foram indagados pelas autoridades, este homem prega livremente entre nós todos os dias. Foi uma conferência. Eu queria estar ali. Nós não sabemos muito bem o que Jesus pregou, mas ele pregou todos os dias que ele esteve ali. Jesus chegou, Jesus pregou, e pregou distinto. Não pregou da forma usual. Ele pregou de uma forma distinta. E nós também temos que entender que o mundo, que a situação, que a realidade em que nós vivemos exige de nós que nós também preguemos de uma forma distinta. Por quê? Porque a urgência exige isto de nós, porque a realidade em que estamos vivendo nos nossos dias exige isto de nós, que nós não preguemos como estamos acostumados a pregar. Normalmente, Jesus se sentava e ensinava. Mas naqueles dias, alguma coisa diferente aconteceu. A tal ponto destes mesmos guardas, respondendo às autoridades, falarem: jamais vimos alguém pregar igual. Porque quando Jesus prega, ninguém o prende. Ele aprisiona todos.
aprisiona a atenção de todos, o mais eloquente de todos os homens. Sabe, um dos motivos que eu amo pregar é que Jesus pregava. Eu amo pregar porque Jesus era um pregador. Eu amo pregar porque Jesus pregava como ninguém jamais pregou. E se você me perguntasse qual é a tua inspiração, em quem você se espelha para que você pregue, que você quer pregar como quem? Como Billy Graham? Eu amo ver Billy Graham pregar. Talvez como Martin Lloyd Jones, Dr. Jones, aquela figura, o Spurgeon do século XX. Como não admirá-lo? Ou o próprio Spurgeon, ou Policarpo, um dos maiores pregadores da história, ou um George Whitefield, ou um Álvaro Reis, o grande pregador presbiteriano, o príncipe dos pregadores no Brasil. Eu poderia falar de tantas pessoas, obviamente eles são inspiradores, mas quem, de fato eu quero pregar e pregar igual a Jesus Cristo? Eu me lembro de grandes pregadores. Um deles, amigo do pastor, que foi pastor em minha vida, que foi o fundador da igreja de Nova Vida, amigo do bispo Roberto McAllister, John Mears. Meus irmãos, quando eu ouvia esse amigo do bispo Roberto pregando, uau! Eu dizia, que coisa é esta? Era a voz de pregador, era a presença de pregador, era algo especial, mas ainda assim, Jesus é a minha inspiração. Naquele dia, Jesus não pregou como normalmente um rabino pregaria. A própria palavra mestre ou rabino, no hebraico, tem um significado especial, que é aquele que se assenta numa almofada. A almofada não está ali para que dê conforto, embora eu creia que dava conforto a quem sentasse na almofada. Mas a almofada estava ali para representar toda a dignidade e honra que era ser privilegiado a poder ministrar a palavra, a poder discorrer sobre a palavra, a poder ensinar a palavra. Aquela postura de sentar-se era mais por causa da palavra que era ministrada do que pelo ministrante. Assim como discípulo significa o que se põe de pé, porque eles se colocavam de pé em reverência. Quem participou desde a sua infância das igrejas, algo que hoje não são todos que falam, mas quem participou de cultos mais tradicionais, mais antigos, deve se lembrar de uma expressão que era em reverência ou em respeito à palavra de Deus que será lida, coloquemo-nos de pé. Alguns devem se lembrar disso. Vamos nos colocar de pé em respeito à palavra de Deus. Isto é bíblico. Você sabia que isto é bíblico? Quando, através de Neemias, aquele púlpito foi armado e o livro foi desenrolado,
como eu gosto da própria expressão. Não apenas o livro é aberto, mas para que o livro fosse aberto, era necessário desenrolar o livro, sabe? Para que a mensagem chegue a nós, nós precisamos desenrolar. Hoje há muita coisa que continua enrolada, e nós temos que desenrolar. Nós temos que abrir desenrolando, para que a mensagem seja lida e explicada. E diz, e todo o povo se colocava de pé, pois se a palavra de Deus está sendo lida, por respeito à própria palavra e ao Deus, o único Deus e verdadeiro Deus, há de se respeitá-la, há de se levantar, há de se ter a postura certa. Cada um de nós precisa ter a postura certa, a postura de respeito, a postura de honra, a postura de vida. E uma das coisas que você precisa fazer é levantar-se, sair da prostração, sair da sonolência, sair do próprio sono, despertando-se, levantando-se, como Jesus, quando despertou os seus discípulos, disse, levantem-se. Essa é a mudança de postura que Deus deseja de cada um de nós. Tenhamos uma postura reta, ereta, de retidão. Nós precisamos viver, como disse Paulo, de forma digna do evangelho que nós pregamos. Mas é necessário pregar de uma forma diferente. Eu creio que naquele dia o povo se surpreendeu, porque ele disse, jamais vimos, ninguém prega como ele. Outros rabinos também ministravam a palavra. Outros rabinos também se sentavam. Mas digo eu, não o Senhor, não a Bíblia, digo eu, na minha imaginação. A primeira coisa que chamou a atenção é que Jesus se levantou. Talvez vocês achem isso estranho. Ele se levantou e disse em alta voz. Jesus tomou uma postura, e aleluia por isso, porque hoje pregamos de pé. Que naquele tempo se ensinava sentado. Mas aqui, diferente do que foi no monte, no sermão no monte, que ele se assentou e começou a ensiná-los. Aqui, ele se levantou. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava essa mudança, e eu vou dizer, radical. Até então, Jesus seguia a etiqueta litúrgica do ensinar. Ele se sentava, ele ensinava, ele expunha. Mas aquele dia, Jesus fez algo que saiu daquela etiqueta litúrgica. Você sabe que, você que está acostumado comigo, você sabe que eu sou mais comedido, eu não sou desses pregadores que fazem muita coisa, eu sou mais comedido. Mas imagine se você estivesse aqui e de repente eu começasse a saltar, eu não estou dizendo que Jesus saltou e plantou bananeira, mas imagine que eu plantasse uma bananeira no púlpito, e você diz, pastora Lígia não está bem, será um derrame? Imagine que eu começasse a
não sei, abraçar todo mundo. Diz, o que aconteceu? Ele não está bem. Algo aconteceu. Alguns, sempre há aqueles mais críticos, dizem, será que ele pecou? Deve estar arrependido. Porque tem sempre quem vai pensar algo assim. Jesus fez algo que, meus irmãos, eu vou dizer, dentro do que era uma tradição, e sabendo como o povo judeu é restrito nesse sentido, eles são cuidadosos em cumprir a tradição, eles tomam o cálice como tem que ser tomado, o primeiro cálice, o segundo cálice, o terceiro cálice, eles levam as crianças até a porta, mandam abrir a porta e perguntar se Elias já veio, eles têm uma cadeira para Moisés, eles têm, tudo isso a Bíblia nos fala, sabendo que eles são assim, tão disciplinados quanto a isso. Imagine quando Jesus se levantou, e além de se levantar, falou em alta voz. Todo mundo foi pego de surpresa. Aquilo causou uma admiração, aquilo causou uma comoção em todo o templo. O povo não ousava falar muito alto, porque estavam vindo Jesus. A Bíblia diz, sabe como é que a Bíblia diz que eles falavam? Eles murmuravam. Isso quer dizer, eles murmuravam. Murmurar, para mim, tem uma ideia de reclamar. Talvez alguns estivessem assim, ai, por que ele está fazendo isto? Nós não fazemos isto. Hoje se discute cada coisa dentro da igreja, se discute... Com todo respeito, quem quiser pintar a igreja de preto, que pinte. Quem quiser pintar a igreja de branco, que pinte. Quem quiser pintar a igreja de ouro, que pinte. Porque, na realidade, o templo é um lugar para nos reunirmos. E o que me importa é o templo do Espírito, que é você, que sou eu, que somos cada um de nós. A igreja somos nós. Então, se o templo está escuro, ou se o templo está claro, se tem um ambiente mais gótico até, que tem umas igrejas que não precisa ser da época gótica, tem umas igrejas góticas, tem pastor gótico, que você olha o camarada, tem pastor punk. Você pode não crer, mas eu conheço alguns. Igrejas que são igrejas esquisitas, e me aponte um crente verdadeiramente convertido que não seja esquisito. Então, nós discutimos, nós gastamos tempo, e até mesmo os que criticam, você tem toda a liberdade de criticar, é um direito teu, assim como eu tenho toda a liberdade de aceitar o que eu não entendo, que é um direito meu. Essa diversidade é a nossa riqueza. Eu não tenho problema, eu não tenho uma tatuagem, mas eu não tenho problema com quem tem tatuagem. Eu não declaro uma pessoa no inferno porque ela foi tatuada. Eu acho que o sangue de Cristo é mais poderoso que todas essas coisas. E não estou nem aprovando, nem desaprovando, muito pelo contrário, eu estou dizendo, cada um dará conta diante de Deus. Olha, eu vou dar conta, e eu já tenho pecado de sobra para dar conta. Eu não quero ficar me preocupando com o teu pecado, mas me preocupo de você ser santo. Isso sim, eu quero que você seja santo. Eu quero que você imagina o que era uma igreja gentílica para o povo judeu, aquela gente estranha, aquela gente esquisita, aquela gente de costumes estranhos, aquela gente de forma de viver, de agir, de comer, que comia o que para o judeu era inconcebível, e comia lambendo os lábios, e o judeu estava ali se controlando. Eu não sei se você já ficou do lado de pessoas que fazem coisas que te irritam. Coisas que te irritam. Tem gente que come de um jeito, você dirá, pastor, que exagero, mas tem gente que come de um jeito irritante. Tem gente que come de um jeito irritante. Você sabe uma das coisas que eu já venci isso, mas que eu me lembro que
uns certos barulhos, até que eu percebi que eu também faço barulho. Mas uns certos barulhos, tem gente que quando come, é uma sinfonia. É uma coisa impressionante. Como tem aqueles que desfrutam da comida, como ninguém desfruta. E às vezes desfruta da comida, de uma comida que eu não desfruto, que eu não gosto, e não entendo como aquela pessoa pode desfrutar. Minha esposa, ela é, embora ela é mais carioca que eu, porque veio para o Rio de Janeiro com 6 anos de idade, ela fala mais como um carioca, ela gosta das coisas cariocas, ela é carioca. Mas ela é de origem nordestina, minha esposa é de origem paraibana, ela é paraibana de nascimento e de família nordestina. Então, há uma série de coisas que ela gosta, que ela ama, de comidas que ela louva a Deus porque existem. Como, por exemplo, uma que eu sei que quase todo mundo ama, a tal tapioca. Todo mundo, tapioca, para mim, tapioca e papel é a mesma coisa. Para mim. Entende? Aí a pessoa, mas você nunca comeu uma tapioca com carne de sol e tudo? Gente, o que eu gosto? Eu como a tapioca com a carne de sol, com queijo coalho. Estou bem nordestino, tá bom? Então, eu como, mas o que eu gosto é do queijo coalho e da carne de sol. A tapioca vem para poder enrolar tudo e eu engoli com mais facilidade. Mas ela não, ela ama a tapioca, ela vai comer a tapioca. E quando ela está lá desfrutando, eu olho assim, como pode tal coisa? Isopor, papel. Mas para ela não é. A verdade é que nós temos papilas gustativas e cada um de nós tem distintas papilas gustativas, de modo que a Deus seja glória. O gosto que ela sente não é o gosto que eu sinto. Então, eu não tenho nem dizer, olha, isso não tem sabor. Não, porque não tem sabor, porque eu talvez seja incapaz de perceber o sabor. Mas ela que tem as papilas gustativas, isso é a desculpa que eu dou para mim mesmo, a papila gustativa para perceber o sabor, ela percebe o sabor, eu tenho que entender isso, que aquilo que não é saboroso ou relevante para mim, é saboroso e relevante para outro, e igreja, nós temos que parar de nos julgar uns aos outros, e nos aceitar uns aos outros, porque naquele dia, Jesus poderia ter sido um escândalo. Eu me lembro do momento que subir ao púlpito e pregar sem uma gravata e um terno não era algo comum. Eu confesso a você que talvez eu esteja ficando velho e eu sinto às vezes falta de uma gravata. Eu sinto, às vezes, falta de um terno, da elegância que a gravata e o terno dão. Sinto. Mas hoje nós pregamos assim, pregamos de camisa polo. O pastor Murilo vem, às vezes, com, eu não sei se é sandália ou chinelo, né? Ele vem assim, com algo assim. E eu olho e digo, eu estou vendo o dedo dele. E como é um pé relativamente, vamos dizer, de respeito, os dedos respeitosamente se projetam à frente. Isso não está mal, isso não é ruim, são outros tempos. São outros tempos.
São outros tempos. A igreja tem que saber, há uma geração aí, que nós estamos num salto, nós temos que conseguir um salto geracional, porque nós temos uma geração que está apenas com isto. A minha geração do livro é outra geração. E eu tenho que aprender a usar isso, eu tenho que aprender a pregar de uma outra maneira para alcançar essa geração que do jeito que talvez nós falemos, que nós nos entendemos, eles não entendem. Eles não compreendem. Eu passo por essas ruas aqui ao nosso redor, pela madrugada, e eu vejo a quantidade de jovens. Eu digo, onde estão esses jovens? Estão lá fora. Por que não estão aqui dentro? Porque eu preciso pregar de uma maneira nova. Eu tenho que me levantar e falar em voz alta, quando normalmente se sentava e falava em voz baixa. Você dirá, poxa, ele está pregando a respeito disto? Que Jesus se levantou e falou em voz alta. Eu gosto que Jesus se levantou e falou em voz alta, porque a minha voz, quando eu falo baixo, já é alta. Então eu digo, oh, aleluia! Eu posso falar. Na minha imaginação, eu imagino Jesus falando de uma forma que talvez causasse até escândalos aos mais religiosos, dizendo, ele está falando como um orador grego? Porque um orador grego se levantava, projetava a sua voz até o seu corpo, em tudo ele se expressava. Ele está falando como um orador latino, um orador romano, em que havia todo um jogo de palavras, toda uma retórica, toda uma lógica que encantava o ouvido dos seus ouvintes e o coração que acolhia. Quando Jesus pregou diferente do que ele pregava, eu tenho que começar a pregar diferente, sabe? Nós somos protestantes. Há um motivo pelo qual nós nos chamamos protestantes. Há um legado dentro da igreja protestante, muito bom legado, que é nós defendemos a fé. Nós queremos ser guardiões da verdade. Nós queremos estar, como disse Paulo, eu fui posto por defesa da fé. Nós nos auto-intitulamos os de Bereia, porque somos apegados à palavra, porque queremos saber se está na palavra ou não está na palavra. Nós consultamos a palavra, nós pensamos. Isso são bons princípios. A reforma trouxe algo à humanidade, ao mundo, que é pensar. Em algumas igrejas evangélicas hoje o povo não pensa mais, mas a reforma diz que eu tenho o direito de interpretar, eu tenho o direito de pensar. O mundo nunca mais foi igual, porque o mundo agora pensa, e eu espero que o mundo pense. Mas há um outro aspecto, onde esse nosso zelo, onde esse nosso empenho nos torna perseguidores, nos torna críticos, onde nós estamos mais preocupados em dizer isso está errado, do que trazer o errado para o lado certo.
Nós estamos mais preocupados em condenar do que em salvar. Lembre-se que aquela igreja em Apocalipse, a igreja de Éfeso, que foi tão zelosa, tão dedicada, que pôs à prova os falsos apóstolos e os achou mentirosos. Também, de tanto zelo que teve, acabou pondo de lado o que não podia botar de lado, o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. E nós não podemos abandonar o essencial. Nós não podemos abandonar o primordial. Nós não podemos abandonar o primeiro amor. A misericórdia prevalece sobre a justiça. E importa que nós sejamos misericordiosos. Misericordiosos como Jesus foi com a mulher adúltera, que não deixou de ser justo por ser misericordioso, que disse: onde estão os teus acusadores? Senhor, só eu fiquei, e o Senhor: vai, nem eu tampouco te condeno, mas não peques mais. Não peques mais. Eu tenho que ter uma misericórdia, eu tenho que ter uma postura de amor, de compreensão, de entendimento, de perdão para com as pessoas, que possa constranger essas mesmas pessoas a serem santas, porque o amor nos constrange. Eu preciso entender que os dias que nós vivemos são dias que nós precisamos de uma maneira de pregar diferente, não de uma pregação diferente. Ter uma maneira de pregar diferente não quer dizer que a minha pregação tenha que ser diferente. A pregação é uma só, é a sã doutrina. E o apóstolo Paulo mesmo disse: ainda que um anjo de luz, ou eu mesmo, venha com um evangelho diferente, seja anátema. O evangelho não pode ser diferente. O pregador pode ser diferente. A forma de se entregar a mensagem pode ser diferente. Nós temos que ser diferentes. Deus está colocando esse peso sobre o meu coração. Jesus se levantou. Ele rompeu com tudo aquilo que era a tradição. Ele se levantou e falou em voz alta. Eu preciso falar tão alto que o mundo escute, que a igreja ouça. Deixa-me dizer uma coisa: o mundo escutar não é o maior desafio que nós temos. O maior desafio que nós temos é a igreja te escutar. Nós chegamos a um tempo, e a frase não é minha, é de David Wilkerson, a um triste tempo que temos que evangelizar os evangélicos. A frase não é minha, é de um homem que eu muito respeito, a sua trajetória de vida, um verdadeiro profeta de Deus, David Wilkerson. Chegamos a um triste tempo que temos que evangelizar os evangélicos. Nós temos que falar alto. Há muitas vozes, meus irmãos, há tantas vozes por aí. Eu, às vezes, entro nas redes sociais, eu confesso a você que tem coisa que eu falo: Jesus, me ajuda. Eu vi duas figuras de respeito, não vou citar. Se você quiser saber e quiser me perguntar, poupe seu tempo, porque eu não vou falar. Duas figuras, e os dois discutindo. Isso dá audiência, sabe? E os dois discutindo. Eu dizendo: Senhor, isso não é possível. Em que ponto nós estamos chegando?
Estamos discutindo o sexo dos anjos. Estamos de volta àquele problema de discutir quantos anjos podem dançar em cima da cabeça de um alfinete. É uma coisa altamente relevante, você há de convir. Muda a nossa vida saber algo assim. De forma nenhuma, isso é sarcasmo. Nós não podemos estar nessas coisas. Temos que ter uma voz alta o suficiente para que alcance milhões, para que alcance bilhões. Não porque queremos ter um retorno financeiro nas redes sociais, porque queremos ser um influencer. Não, nós temos que ser influenciadores com a palavra da verdade. Mas para isto, temos que saber que vamos ter que mudar a nossa forma de pregar, não a nossa pregação. Mas vamos ter que mudar a nossa forma de pregar. Eu me lembro do dia em que eu tive que mudar a minha forma de pregar. Eu tenho uma forma de pregar, eu tenho um estilo de pregar. Quem me ouve, mesmo que não esteja me vendo, diz, é ele. Mas eu me lembro quando eu fui pregar num sanatório, num manicômio. Vários pastores foram, várias pessoas a pregar para os loucos. E eu falei, Senhor, eu quero pregar de uma maneira que o louco entenda. E eu estava andando pela região, que era uma fazenda, com vários galpões. Em um galpão que um amigo meu iria pregar, eu fui com ele. Quando eu entrei no galpão, os loucos tinham acabado de ver um filme norte-americano. O herói era louro, de olhos claros e branco. Eu só ouvi aquelas vozes loucas, loucamente falando, é ele! Por pouco que não me rasgue, cada um queria um pedaço de mim. Oh, ele veio, ele veio. Ele falou, você espera, o que você vai esperar de um louco? Loucura. E eu, depois daquilo, eu fiquei, Senhor, como eu não posso pregar a eles do jeito que eu estou acostumado. Eu não posso dizer, abramos nossas Bíblias. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando passou diante de mim, eu já contei isso aqui e repito, um homem com um carrinho de mão cheio de bananas, lindas. Só de olhar já dava água na boca, para quem gosta de banana. E eu disse, quanto você quer nessas bananas? Ele me deu o preço, eu negociei o preço, nós fechamos o negócio, eu paguei, eu levei a banana, ele levou a banana. E chegando ali, eu disse, quem quer banana? E todos os loucos queriam banana, e os que não eram loucos também queriam. E todo mundo comeu a banana. E depois de terem comido banana, comeram mais banana, porque tinha bastante banana. E quando terminou tudo, eu fiz uma pergunta aos loucos, quanto custou a banana? E os loucos alegremente disseram para mim, nada. Eu disse, custou, eu que paguei. Vocês desfrutaram de graça do que eu paguei. E eu disse a eles, assim é salvação. Jesus pagou para que eu coma a banana. O diretor do sanatório chegou perto de mim e disse-me, eu queria cumprimentá-lo. Eu disse, por quê? Você é o primeiro que fala algo que eles entendem. Por quê? Porque eu tive que mudar, não a mensagem, a forma de entregá-la. Nós temos que ter uma forma que alcance este mundo.
Billy Graham tinha a maneira certa. Você sabe o que Billy Graham foi criticado? Eu li o trecho do jornal Batista que falava do Dr. Billy Graham quando ele começou as suas campanhas e quando ele começou a pregar, dizendo: esse rapaz jamais vai chegar em lugar algum. Ele grita demais. Billy Graham era o homem para a época dele. Ele tinha a forma de pregar que o mundo poderia ouvir e ouviu. E nós precisamos mudar a nossa maneira de pregar se queremos ganhar o mundo para Jesus Cristo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que o pastor vai deixar crescer o cabelo e a barba e se tatuar e andar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, eu tenho que pregar de uma maneira que eles ouçam. Não se preocupe. Eu não vou deixar, não tenho nada contra deixar o cabelo crescer. Hoje eu conheço alguns pastores de grandes ministérios que têm uma bela cabeleira. Se você tem cabelo para ter uma bela cabeleira e quer ter, eu não tenho nada com isso, deixa o teu cabelo crescer. Se você quer ter, como eu vejo muitos hoje usando, não tenho nada contra a barba. Eu tentei usar. E primeiro que eu descobri que a minha barba, por causa da minha idade, tem 3 cores. E eu não sou tricolor. Se eu fosse tricolor de coração, aí eu deixava a barba ali. Mas ela tem 3 cores. O meu bigode é vermelho. A maior parte da barba é um louro cinza bem forte. E eu tenho 2 coisas feito doutor sinistro. 2 marcas brancas na minha barba. Que quando eu deixei crescer, eu dizendo, o cabelo branco está aí. E em algum lugar ele tinha que estar. Lá está. As 2 marcas são as 2 grandes testemunhas que há cabelo branco. Eu tinha que ser bíblico até nisto. Ora, eu tentei usar, mas aquilo chega a um ponto, eu acho que tem um tempo de adaptação, dá uma aflição, principalmente num clima como o nosso, do calor, aqueles que usam barba. Eu quero me dizer a vocês, vocês são os valentes. Vocês conseguem fazer algo que para mim é difícil. Talvez um dia, quem saiba, talvez um dia eu deixe. Mas nós temos que ter uma palavra que o mundo se surpreenda, que os soldados do templo digam, jamais ouvimos alguém falar como ele. Eu quero pregar como Jesus pregou no templo. Eu quero pregar de uma maneira que eles ouvirão. Eu imagino que Jesus se levantou, que Jesus caminhava, que Jesus falava, que Jesus dizia suas palavras em bom e alto som, como aqui diz, ele falou em voz alta. Nós temos que ter uma nova forma de pregar, não uma nova pregação. A mensagem é a mesma. É a mensagem da cruz. Eu, Paulo, nada quis saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Preguei a cruz, loucura, escândalo. Mas Paulo diz, eu me fiz gentio para com os gentios, eu me fiz o quê? Judeu para com os judeus, mas a mensagem eu não mudei. Eu mudei a mim, eu mudei a maneira de eu falar. Mas a mensagem eu não mudei. A mensagem nós não mudamos. Mas nós podemos mudar a maneira que nós a transmitimos. A maneira como nós nos apresentamos. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. No nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado. Ó Deus querido. Nós queremos aqui, Senhor, nos entregar nessa manhã de domingo. Cristo se levantou. Cristo se levantou. E falou em voz alta.
Nós queremos aqui agir dessa maneira. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos a tua graça poderosa e capacita-nos. Porque nós temos que pregar de uma maneira que eles nos escutem. Autossuficiente para cobrir as muitas vozes que estão confundindo. É necessário fazê-los calar. Mas para isso nós temos que falar e falar alto. Ajuda-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.